Olá, eu sou o professor Luiz Sezende, começando mais uma aula de segurança da informação. O tema, que como você viu na aula anterior, ele é um dos mais importantes, porque afinal de contas é aquele que tem uma das maiores recorrências para concurso público. E no finalzinho da aula anterior, o que eu pontuei com você? Eu pontuei com você que existem duas formas de atacar a informação, portanto existem dois tipos de programas de segurança, que são os programas que funcionam por engenharia social, precavendo você cometer um erro e, por indução, abrir a porta virtual do seu computador, ou força bruta, que é a invasão, alguém invadir sem você vacilar, meter o pé na porta. E quando se fala de programas de segurança, essa aula, como você viu na capa já, né, do vídeo, eu vou trabalhar com antivírus. E existem duas formas dos programas de segurança funcionarem. Uma forma chama-se programas permissivos. A outra chama-se programas restritivos. Nessas primeiras aulas não, mas porque são aulas básicas de introdução, mas nas próximas aulas eu vou trabalhar no meio da aula algumas questões com você. E eu vou desenvolver algumas questões, vou desenrolar algumas questões, fora as questões que estão no PDF, para que você perceba qual a abordagem de prova. O que é programa permissivo? O que é programa restritivo? Vem comigo que eu vou te explicar aqui. Olha só, programas restritivos são aqueles em que você não pode fazer nada, a não ser que você peça autorização. Já programas permissivos permitem que você faça tudo, a não ser que você proíba. Reflete aí, você na vida é uma pessoa permissiva, tudo pode, a não ser que seja proibido, ou é uma pessoa restritiva? Nada pode, a não ser que tenha autorização. O antivírus, ou anti-malware, eu vou explicar essa diferença daqui a pouco, é uma categoria de programas permissivo. E você sabe que quando isso cai na prova gera muita confusão, né? Muita gente fica com um pouco de dúvida. Ué, mas como assim? Programa permissivo, programa restritivo? Como assim? Ó, na verdade, como que funciona? O antivírus está no seu computador. E aí ele identifica um arquivo contaminado, ele identifica um arquivo com vírus. Não tem problema nenhum. Este arquivo, que está com vírus, você pode até decidir que ele continue no seu computador. Você quer postura mais permissiva do que essa? Você quer postura mais permissiva do que você ter um arquivo no computador, o antivírus detectar esse arquivo e você decidir manter o arquivo lá? Nem vacinar, nem deixar em quarentena? Então, para a tua prova, para você nunca mais esquecer, indica a alternativa que apresenta a categoria dos antivírus. Programas permissivos. Vamos voltar para lá, vamos voltar para o material, para eu desenrolar um elemento importante com você. Olha só, você está vendo aí no título, né, desse slide, desse mapinha mental, que eu deixei escrito antivírus ou anti-malware. Na verdade, como que funciona? O termo correto seria anti-malware, mas o antivírus é o que é utilizado na maioria dos editais. E por que acontece isso? Vem comigo. Nas próximas aulas, você vai aprender todas as categorias de ataques, todas. E você vai aprender que a palavra vírus, ela está vinculada a apenas um grupo de ataques. Porque, na verdade, funciona assim. Ó. Lá eu tenho, enquanto eu estou gravando essa aula, eu tenho 47 anos de idade. Então, quando a internet surgiu no Brasil, quando a internet começou a se tornar popular no Brasil, eu tinha 20 anitos, mais ou menos, né? 20 anos. Foi em meados dos anos 90. E naquela época, nos anos 90, todos os ataques eram chamados de vírus. Qualquer ataque a gente chamava de vírus. Beleza, qualquer ataque a gente chamava de vírus. Então, hoje em dia habituou-se a dizer o meu computador está contaminado com vírus, o meu smartphone está contaminado com vírus. Porém, isso está errado. Porque o conjunto de ataques chama-se malware, que vem do termo software malicioso, ou malício software, ou praga virtual. Então, voltando para a tela.
Se a gente tivesse um programa de segurança que de fato fosse antivírus e de fato só atuasse como antivírus, ele iria ser responsável por um percentual muito pequeno dos ataques. Agora, o anti-malware, ele engloba todo o conjunto, que são os malwares, e dentro desse conjunto chamado malwares, um subgrupo são os vírus. Deu para entender? Então, mas significa então que a banca organizadora está errada? Deixa eu te explicar, vem comigo. Na prova, se aparecer o termo antivírus ou anti-malware, é a mesma coisa. A banca organizadora nunca vai fazer uma pegadinha. Ah, mas é antivírus ou anti-malware? Até porque, se ela fizer isso, a questão está cancelada. Porque muito fabricante de anti-malware, que em tese é mais abrangente, se utiliza comercialmente do termo antivírus. Deu para entender? Essa é a diferença. Então, na prática, dá na mesma. Quais bancas organizadoras utilizam o termo correto? A Sebrasp e a FCC utilizam majoritariamente o termo anti-malware. Já a FGV, a VUNESP, a IDECAN, a OCP, essas bancas organizadoras utilizam o termo antivírus. Você já sabe, portanto, que o antivírus ele é um programa permissivo. Tudo pode, a não ser que eu proíba, e que na prova, se aparecer o termo antivírus ou anti-malware, é meio que sinônimo. Voltando para o material, para eu te explicar outra coisa importante. Qual que é o critério, se aparecer na prova, né, para você indicar o critério de eficácia? O critério de eficácia de um antivírus é exatamente a sua atualização constante. Deixa eu te explicar, vem comigo. Não interessa se o antivírus... Eu vou utilizar o termo antivírus, mas você já entendeu que para concurso público são termos sinônimos, né? Não interessa se o antivírus ele é um programa completo, se ele é um programa de tipo trial, demo. Não interessa se ele é pago, se ele é gratuito. Não interessa se ele é software proprietário, software livre. O único critério de eficácia de um anti-malware é a atualização constante da biblioteca. Então, se você tem a atualização constante da biblioteca, o que você tem é um anti-malware eficiente. Deixa eu fazer aqui um comparativo para você entender. Imagine um delegado da Polícia Civil que não se atualiza frente aos crimes que acontecem. Quando você tem um delegado da Polícia Civil que não se atualiza dos crimes que acontecem, por óbvio que você tem um delegado que ele está obsoleto. Os criminosos virtuais eles são bastante criativos, né? Todo dia eles criam ataques novos. Então imagine uma situação em que você tenha lá um criminoso virtual, que ele vai criando cada vez mais novos tipos de ataque, e o antivírus que tem no seu computador, ele não registra, ele não consegue ler esses novos tipos de ataque. Você concorda que com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais obsoleto? Então, indique a alternativa que apresenta o critério de eficácia de um antivírus. A atualização constante da biblioteca de malwares ou da biblioteca de vírus. Deu para entender? Bom, nem todo anti-malware, nem todo antivírus é anti-trojan. Nem todo antivírus é anti-spyware. Aí você vai pensar assim, professor, mas que palavrões são esses? Eu nem sei do que você está falando, trojan, spyware. É que, na verdade, eu fiz uma escolha da sequência de temas que eu vou abordar, né? E a escolha que eu fiz é, em primeiro lugar, começar a trabalhar com você as formas de se proteger, para depois detalhar as formas de ataque. Porque quando eu for falar das formas de ataque, trojan, spyware, backdoor, worm, bot, aí pelo menos você vai já saber se eu utilizo um antivírus, ou se eu utilizo um firewall, ou se eu utilizo criptografia. Mas enfim, só para a explicação não ficar mecânica, vamos lá para o material para eu te apresentar o seguinte. O que é um trojan e o que é um spyware? Um trojan é um programa que se passa por outro. Então você tem... Vem comigo para eu explicar isso.
Vamos supor que você tenha um game no seu computador ou no seu smartphone. Você gosta do game, você joga o game, você vai passando de fase. Aí você joga o game, você gosta do game, você vai passando de fase. Só que enquanto você joga o game, tem um programinha ali que roda escondido. Tem um programinha que roda oculto. E esse programinha que roda oculto, ele ataca de alguma forma o seu computador. E se ele ataca de alguma forma o seu computador, então você está sendo atacado por um cavalo de Troia. Só que você não sabe que o cavalo de Troia é cavalo de Troia. Porque o cavalo de Troia é um programa que você confia nele. O cavalo de Troia é um programa que você gosta dele. O cavalo de Troia é um programa em que você acha ele bem legal. Porque você não sabe que ele está te atacando de forma oculta. Deu para entender? Então, você concorda que se eu rodo o antivírus e o antivírus não faz essa auditoria, ele só vai encontrar o ataque que o Trojan fez e não a proteção. Deixa eu explicar de forma simplificada para você. Vamos supor que você tenha um game no seu celular, você joga o game, você vai passando de fase, só que toda vez que você abre o game para jogar, ele instala um vírus no seu computador, no seu celular. Se você tiver um antivírus que não faz auditoria de acesso, ele só vai encontrar o vírus instalado. E ele vai eliminar o vírus, só que você não vai desconfiar do game, você vai continuar jogando o game e cada vez mais você vai continuar sendo infectado. Então, para simplificar, voltando para o material, para que a gente possa classificar um antivírus como anti-trojan, ele precisa ter auditoria de acesso. E ele precisa fazer uma análise de quando você acessou o conteúdo e de quando, ao acessar o conteúdo, tal conteúdo contaminou, digamos assim. E o spyware? O que é um spyware? Vem comigo. Quando você está espionando alguém, você avisa a pessoa que você está espionando? Oi, tudo bem? Estou te espionando. Você é stalker. Sabe stalker, que fica perseguindo a vida das pessoas na rede social? Não façam isso. Mas se você fizer, você não avisa para a pessoa, estou te stalkeando. Portanto, o espião, o stalker, ele é oculto, ele não aparece. Então, o que é um spyware que depois você vai estudar comigo categorias de spyware? São categorias de programas que eles são programas que eles rodam o tempo todo escondidos, o tempo todo sem você visualizar. Diferente do Trojan. O Trojan, o programa é visível, o que é oculto é o ataque. Já no spyware, o programa ele não aparece, o programa ele roda em segundo plano. Então você concorda que se eu tenho um antivírus, que ele começa a rodar e termina de rodar, quando eu aciono ele, ele não vai ter capacidade de identificar o momento exato que o spyware rodou. Então, para que um antivírus ele também seja anti-spyware, ele tem que rodar full time, o tempo todo. Porque aí, se tiver um programinha do tipo spyware rodando, ele já pega. Vamos para o material, só para terminar aqui o mapinha mental. Então, para que você tenha um antivírus ou anti-malware que se caracterize como anti-trojan, ele precisa realizar auditoria de acesso. Para que você tenha um programa chamado também de anti-spyware, ele precisa rodar full time, o tempo todo, não só quando você liga o conteúdo. Perfeito? Então, só lembrando, para a sua prova, que antivírus e anti-malware são sinônimos. Só lembrando que o vírus, na verdade, é uma subcategoria de malwares, que o critério de atualização, o critério de eficácia de um anti-malware ou antivírus é a atualização constante da biblioteca de malwares e que para que um anti-trojan seja classificado como um anti-malware também seja classificado como anti-trojan, precisa ter auditoria de acesso e anti-spyware rodar full time. Vem comigo. É interessante, né? Porque o Windows ele tem, lá nas aulas de Windows o professor vai explicar, o Windows ele tem um anti-spyware que está dentro de uma central de segurança chamada Windows Defender. Só que o Windows Defender, que tem o anti-malware do Windows, ele não é anti-trojan, ele só é anti-spyware. Eu estou fazendo essa ponte porque como lá na aula de Windows você vai estudar esse tema, às vezes pode dar alguma confusão. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua paciência assistindo minha aula. Até a próxima.